aqui, por que nós havíamos enviado? A Cláudia esclareceu já. Ah, maravilha, então. Maravilha. Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Espero que todos estejam bem, fisicamente e psicologicamente, nesses tempos difíceis de quarentena. Agradeço em nome da Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de São Paulo a participação de vocês aqui hoje. Meu nome é Diego Siviero, sou membro da equipe da Diretoria de Graduação da Pró-Reitoria de Ensino. Contamos também com a presença aqui na sala virtual dos professores Fúvio Prevot, engenheiro eletricista, dentre outras formações listadas em seu belo currículo acadêmico, também membro da diretoria de graduação, e do professor Carlos Paviotti, consultor em currículo da Pró-Reitoria de Ensino, que atua no grupo de trabalho que está construindo os currículos de referência dos cursos de engenharia do Instituto Federal de São Paulo. A professora Cláudia Roses, diretora de graduação da Pró-Reitoria de Ensino, está cuidando do streaming no backstage que foi criado aí na casa dela. Bom, nesse webinar, nós abordaremos as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia, homologadas e posteriormente publicadas no Diário Oficial da União do dia 23 de abril de 2019. Nesse sentido, teremos hoje uma apresentação do professor Fava de Oliveira sobre o assunto. Tamanha honra que sentimos com a participação do professor Vanderly nessa apresentação é justificada pela atuação dele na articulação e construção dessas diretrizes curriculares e pela sua incrível trajetória acadêmica e profissional na área de engenharia. O professor Vanderly, ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela COP do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Educação e Engenharia pela Unicamp. Embora aposentado em 2018, continua como professor titular convidado da Universidade Federal de Juiz de Fora. É o presidente eleito da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, a ABENGE, desde 2017. Avaliador de cursos e instituições do INEP, foi membro da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, o famoso CTAA, entre 2009 e 2015. Foi membro da Comissão do ENAD nos anos de 2005, 2008, 2011, 2014. Foi multiplicador do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, em 2007. Avaliador de cursos do Sistema de Credenciamento Regional de Cursos de Graduação em Engenharia dos Estados, parte do Mercosul e Estados Associados, o Arcosur, e membro da Comissão de Especialistas em Engenharia de Produção do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, no convênio CONFEA, ABENGE e MEC. O professor Vanderly foi criador e coordenador das sessões dirigidas do Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, COBENGE, entre 2007 e 2017, diretor da ABENGE entre 2011 e 2016, presidente da Associação Brasileira de Expressão Gráfica entre 2000 e 2003, membro do grupo de trabalho de graduação da Associação Brasileira de Engenharia de Produção de 2001 a 2016, presidente do Fórum de... Perdão, estou recebendo notícias de que caiu a transmissão. Não, subiu, parei. Ah, tá ok, muito obrigado. Bom, continuando, o professor Vanderly ainda foi membro do grupo de trabalho de graduação da Associação Brasileira de Engenharia de Produção de 2001 a 2016, diretor da ABPRO
de 2005 a 2007, presidente do Fórum Mineiro de Engenharia de Produção, entre 2005 e 2009, presidente da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora, entre 86 e 88, secretário da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, a ANDES, entre 88 e 89, foi diretor de assuntos comunitários da Universidade Federal de Juiz de Fora, entre 94 e 96, quando coordenou a implantação e regulamentação da assistência estudantil. Ainda o professor Vanderly atuou na implantação da Diretoria de Avaliação Institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora e foi o diretor, né, dessa diretoria, né, entre 2011 e 2016. Coordenou a implantação do curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2000 e foi seu coordenador até 2010. Durante esse período, o curso conquistou nota máxima na ENAD em todas as suas edições e conquistou 5 estrelas no Guia do Estudante. Ainda nesse período, foi implantada a empresa Júnior Mais Consultoria, a primeira de engenharia a ser certificada ISO 9001 no país. Até 2015, foi homenageado ainda por diversas turmas de formando no curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi um dos 18 ex-alunos da Faculdade de Engenharia homenageado pelo Diretório Acadêmico de Engenharia no centenário da faculdade, 1914 a 2014. Foi homenageado por serviços prestados à engenharia de produção mineira no 8º Encontro Mineiro de Engenharia da Produção em 2012, mesmo ano em que recebeu a menção honrosa Bepriana, no ENEGEP. Foi homenageado com o prêmio Personalidade da Tecnologia 2017, área de educação, pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. No final de 2019, foi condecorado com a medalha Juscelino Kubitschek, a maior honraria concedida pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, após tomar quase todo o tempo, né, do webinar, né, com esse resumo acadêmico profissional do professor Vanderly, vou descrever um pouquinho como que serão as etapas do webinar. O professor Vanderly fará uma apresentação sobre as novas DCNs, que levará em torno de uns 30 minutos, e na sequência os professores Carlos Paviotti e o Fulvio Prevot se alternarão na leitura de perguntas que serão postadas nos comentários do YouTube, por quem nos assiste. Essa segunda etapa terá um tempo limite de até 60 minutos, de forma que todo o webinar tem em torno aí de 1h30. Professor Vanderly, desde já nosso muito obrigado pelo pronto atendimento ao nosso pedido para que apresentasse essas informações sobre as novas DCNs. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Alguém tem que passar o controle dos slides para mim aí. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer o convite, é um prazer fazer esse webinar pelo IF São Paulo, né, que estava olhando hoje de manhã. Eu encontrei aqui alguns trabalhos de professores do IF São Paulo na década passada que já falavam sobre currículo por competência, formação por competência, e agora estou vendo aí que vocês estão tomando também a iniciativa de começar logo os trabalhos, né, de implantação das DCNs nos cursos de engenharia do IF, né? Bom, quando nós voltarmos ao normal, quer dizer, nós não vamos voltar àquele normal que nós deixamos, nós vamos voltar a um novo normal. Eu acredito que vocês já estão bastante adiantados e prontos para colocar em prática tudo aquilo que foi discutido aqui durante esse tempo, né? Então, já tenho o controle aqui. Então, bom, então eu vou falar um pouco sobre as DCNs aí, e aqui. Passou. Bom, então, colocar a apresentação anterior aí, mas sem problema, vamos nela mesmo. Fala um pouco sobre a BENGE, sobre o contexto atual e sobre as novas diretrizes. Bom, a BENGE, a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, foi fundada em 73. Em 73, para nós termos uma ideia do que estava acontecendo, aconteceu a primeira ligação do celular e foi lançada a primeira calculadora financeira de bolso. Então, vocês vejam aí com quanto evoluiu. Só que esse celular aí era telefone, viu? Não é esse trem que a gente tem na mão hoje, não. Hoje você tem tudo aqui, né? Telefone quase
não se usa mais, né? E a BENJ vem atuando em tudo que diz respeito à educação e engenharia no país desde então. Começou lá com a 48/76, né? Primeiro congregou todos os cursos, então, existentes na época, nas escolas de engenharia na época, e participou da 48/76, depois foi ativo no projeto REENGE, que aconteceu na década de 90, também foi ativo escreveu o documento base para a resolução CNS 11 de 2002, que foi que vigorou até a resolução atual, que é a resolução número 2 de abril de 2019. Né? Nós temos também o ramo estudantil da BENJ, que foi criado em 2014 e que vem funcionando bastante, inclusive nessa época aí de crise, eles estão fazendo seminários e também discutindo as questões que se relacionam à participação deles em todo esse movimento. Participaram ativamente da elaboração das DCE, enfim, são muito atuantes. E as nossas publicações, nós temos esse periódico aí, que é o principal do país, em termos de educação e engenharia. Nós publicamos todo ano um livro de sessões dirigidas. Se você entrar no site da BENJ, esses livros estão todos lá. Tem muito material sobre DCN, sobre empreendedorismo, ciências básicas, aprendizagem ativa, enfim, quase tudo que diz respeito à educação e engenharia estão nesses livros aí, além dos anais do COBENJ, que também estão todos abertos para quem acessar o site da BENJ, que é abenj.org.br. E em 2017 nós fizemos um convênio com o Grupo GEM e estamos lançando também livros no mercado, né, com eles. Então, o primeiro foi esse aí, que é sobre aprendizagem ativa, e o segundo foi logo que sai nas DCNs, esse livro é Engenharia, as Novas DCNs, que nós juntamos os 33 principais docentes de norte a sul do país que participaram da elaboração e das discussões que culminaram com essas novas diretrizes. Então, aí tem uma comparação das diretrizes com a anterior, tem um pouco da história da engenharia, tem exemplos de cursos no exterior que são ponta em termos de inovação, fala sobre competência, sobre capacitação docente, enfim, tudo que permeia as diretrizes curriculares está aprofundado aí nesse livro. Sobre o contexto geral, o que nós temos hoje? Nós vimos num crescimento econômico, né, até aí 2014, e essa curva de ingressantes em curso de engenharia mais ou menos reflete, aqueceu economicamente, aumenta o número de ingressantes. A partir de 2014, quando começou a ser externalizada a crise, né, que ela já existia antes, caiu muito. Então, os dados que eu tenho aqui são do INEP, na página do INEP tem todos esses dados, tem que ser tabulado, evidentemente, né? Caiu aí para quase a metade do número de ingressantes em engenharia. Agora, o que aconteceu anteriormente aqui? 2008, 2009, quando aqueceu muito, faltou engenheiros no mercado, engenheiro sênior. Tinha muito engenheiro júnior, mas faltavam os sêniors. Então, com esse decaimento atual, se houver uma recuperação econômica com uma certa rapidez, vai faltar engenheiro sênior de novo, o que é uma pena. Esperamos que as diretrizes vão contribuir para que isso não aconteça, né? Em termos de concluintes, olha a nossa evolução, né? Lá de 91, nós tínhamos aí menos de cerca de 15, 16 mil formandos por ano. Chegamos em 2018 com 126 mil. Só que houve inversão. Lá atrás, nós tínhamos 96, a maioria ainda era de públicos, depois começou a aumentar o número de privados, e hoje 72% da formação em engenharia está no setor privado. Bom, e comparando com os Estados Unidos aqui, são os concluintes, mas dos cursos que são acreditados pela EIBET, não estão todos os cursos americanos aí. Também, em termos de ingressar no mercado americano, do que a gente sabe, cerca de 30 mil engenheiros por ano ingressam
no mercado de trabalho americano, no entanto, foram formados em outros países. Além, né, de ter mundo afora aí, muito ingressante em empresas americanas. Então, se a gente for somar tudo, mesmo que ingressa trabalhando em empresas americanas por ano, deve dar, sei lá, uns 300 mil por ano, né? Bom, aqui nós temos as principais habilitações. Aqui uma correção. A CNSS 2002 chamava civil, produção mecânica de modalidade. Isso estava errado. A lei maior, que são as diretrizes gerais, né, lá de 1996, a LDB, chama de modalidade presencial, modalidade à distância, modalidade adultos, etc. Então, agora as DCNs corrigiram e voltou a ser habilitação. Então, você tem engenharia, habilitação civil, engenharia, produção, e se tem um terceiro nome, por exemplo, engenharia mecânica automotiva. Essa automotiva seria a ênfase. Mas vemos aí que a maioria ainda forma para civil, e com toda razão, nós precisamos de muita estrutura, né? A segunda, a produção, que veio para organizar os processos, já que não desenvolveu tecnologicamente, estão tentando organizar os processos de produção. A mecânica, que também é de infraestrutura, elétrica, ambiental, por condições legais, etc. E química, mas assim, olha que as principais estão voltadas para a infraestrutura, não são necessariamente de ponta tecnológica. Começa a aparecer de ponta tecnológica aí, algumas ênfases da mecânica e controle, automação, computação, etc. Bom, vamos comparar aqui agora com o que acontece nos Estados Unidos. Eu não consegui dados de outros países, tá? Então, eu peguei da Associação Americana, tem lá, esse aqui é o dado 2017, 2018. Então, lá se formaram 136 mil engenheiros, nas acreditadas pela ABET, e a maioria são formados em mecânica. Agora, como é que é o curso de mecânica deles? Ele engloba mecatrônica e toda automação e etc. Tecnológica são a maioria, que formam a maioria lá, enquanto que nós formamos a maioria para a infraestrutura, né? Nós estamos, com isso, concordando com o atraso, né? E nós lá na frente vamos falar por quê. Outra questão que nos preocupa muito é essa evasão. Olha só. E a curva da evasão também acompanha o crescimento econômico, ou as crises, né? Em 2012, 2013, a evasão estava diminuindo, começou a aparecer os sinais da crise e ela aumentou. Quer dizer, a turma começou a largar o curso, né? Além daqueles que vão para o curso de engenharia e ficam lá, a maioria da evasão acontece no primeiro ano. Cálculos, física, química, computação, quer dizer, alguma coisa espanta os alunos lá no primeiro ano já, né? E está em 63%. Tem 3 anos que eu ainda não consegui trazer os dados de maneira a separar público de privado, só tem o dado total. Quer dizer, então, a média é 60%. Mas nas públicas, olha só, na média, nas públicas, 45%, né? Já teve quase 30%. Então, mesmo nas públicas, a turma que entra lá no primeiro período, lá no último período, você vai encontrar pouco mais da metade. Isso é uma pena. Fazendo aí uma média dos últimos 20 anos, dá isso aí, ó, 1.000 candidatos, ingressam 175, e apenas 95 estariam concluindo. Então, vamos aqui às DCNs. Primeiro, vamos ver o que nós entendemos como engenharia na atualidade. Porque vem mudando a conceituação de engenharia. Eu ainda vejo pessoas reclamando que tem muita ênfase, tem muita habilitação. Ora, se surge algo novo, quem socorre, se demandar raciocínio lógico, é a engenharia. E outros campos que normalmente não eram da engenharia, passaram a ser da engenharia no momento em que começaram a ficar complexos, a exigir conhecimento de cálculo, conhecimento de física, conhecimento de computação, de expressão gráfica e o raciocínio lógico. Então, era a área médica, muito da área médica
que já veio para engenharia. Daí você entra dentro do hospital, hoje os equipamentos estão lá, eles não brotaram, né? Aquilo ali tem muita engenharia por trás, tem os médicos que fazem aquilo ali. Assim como a área de administração. A área de administração, principalmente no que diz respeito à gestão, que ficou a necessidade de fazer, de modelar, de ter sistemas complexos, algoritmos complexos para fazer. Assim como ambiental. Então, acredito que outros campos terão. Engenharia da saúde está aí, engenharia social já está a caminho, né? Engenharia de energia, enfim. Hoje nós temos cerca de 70 habilitações. E se você juntar com ênfase, dá muito mais de 200 títulos. Né? O sistema Confecres tem 106 títulos, se não estou enganado. E abriga aí, por similaridade, aqueles que ainda não estão contemplados. Mas então, antes, a engenharia era... Essa definição de engenharia, arte, registro, grandes fontes de energia, para o uso e conveniência do homem, não está obsoleta, mas hoje ela tem uma série de considerandos acerca disso aí. De todo jeito, ficou muito... Antes não era muito claro, mas hoje está muito claro. Engenharia é ciência, engenharia é tecnologia, e engenharia é inovação. Gera conhecimento, aplica tecnologia, projeta soluções e forma engenheiros. Eu acho que se eu clicar aqui, eu vou conseguir apresentar. Não consegui. Bom, trabalha no ciclo de vida dos produtos, não é mais só num setor. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, na minha época tinha um engenheiro calculista, ele passava a vida inteira calculando estrutura. Hoje não, tem que ter conhecimento do ciclo de vida do produto, ele vai trabalhar em equipe, não mais sozinho. Então, conhecer o ciclo de vida do produto, tem o serviço, o engenheiro projetista, o ciclo de vida do empreendedor, que é a base do engenheiro gestor empreendedor. Temos que ter engenheiros empreendendo, sim. Quem é que arruma emprego para engenheiro? O médico, lá no consultório médico, no advogado, lá no dentista. Antes até fazia um ponte, hoje não tem mais ponte. Então, para empregabilidade dos engenheiros, nós precisamos de engenheiros criando empresas de engenharia. Senão, nós vamos ficar eternamente que não tem emprego. O engenheiro inovador e o engenheiro empreendedor é a palavra ordem de engenharia hoje nos países envolvidos. E aqui tem que ser também a CNI, que trabalhou com a gente em 2017, 2018, 2019, continua trabalhando, e continuamos trabalhando juntos esse ano, através da MEI, Mobilização Empresarial para a Inovação. Eles querem engenheiro inovador, não está engenheiro técnico, que sabe muita coisa, mas que não sabe o que faz com o que aprendeu. Né? E, por incrível que pareça, quem forma engenheiros e treina os técnicos são os engenheiros. Então, nós temos que ter formação para isso também. Então, as diretrizes estão encampando essas três bases de atuação do engenheiro. Estamos criando algo novo? Não, já faz isso lá fora. Pega as diretrizes da medicina e você vai encontrar isso lá. Eles também estão com as mesmas preocupações. Então, nós chegamos depois deles. Aliás, o PBL nasceu na medicina, e agora é que o PBL está chegando para engenharia para valer mesmo. Né? Agora, tudo isso aí é hoje, com os dados que temos hoje, com os cenários que temos hoje. E o futuro? Pensa que vocês vão elaborar projetos pedagógicos de curso para egressos que vão se formar daqui a 7 anos, né? 7 anos na média. Então, tem que fazer prospecção de futuro também, tem que fazer estudo de cenário para tentar verificar o que pode acontecer para frente. Né? Bom, é claro que para você estar sempre preocupado com o que está acontecendo no futuro, você tem que ter um projeto pedagógico de curso aberto e não fechado, como a maioria hoje. Né? Tem instituição, só pode mudar o currículo de 10 em 10 anos. Né? 10 em 10 anos, já muita coisa aconteceu. Né? E dentro desse cenário do perfil, nós temos que atentar para isso aqui. Né? Onde é que o Brasil está aqui nessas evoluções industriais? Sei lá, 2, 2,5, uma ou outra em 3, em 4, aquelas que são multinacionais, sei lá.
e já está o mundo aí trabalhando na sociedade 5.0, na quinta revolução industrial, né? Então, nós temos que olhar esse cenário e formar engenheiros que venham a satisfazer todas essas necessidades aí, que são necessidades não de mercado, mas da sociedade, né? E dentro da sociedade 5.0, o que se está fazendo é pegar tudo aquilo que foi desenvolvido para a indústria 0.0, muito mais aplicado no setor industrial, e trazer para a melhoria da qualidade de vida. E nós vemos que quem está fazendo isso aí estão trabalhando muito em cima de genoma e internet das coisas e muito mais, né? Mas esse aqui não é o assunto. Então, o perfil profissional tem que estar atento aí. E você pega lá no fórum do Banco Mundial, você vai olhar as profissões emergentes e verificar que elas são todas relacionadas à engenharia, né? Então, aí as 10, depois vocês vai ficar à disposição aí, tá? Então, o perfil do progresso, o que está em vermelho aí foi o que nós acrescentamos. Tem que ter visão holística, quer dizer, visão holística é o cara formado para trabalhar num determinado local, então vai ter os pés naquele local, mas a cabeça tem que estar no mundo. Tecnologia de base mundial, né? Pesquisador, capaz de reconhecer a necessidade do usuário, não é simplesmente fazer um produto, funcionou, tá bom. Ainda mais agora com desenho universal aí, que lascou mesmo, né? Adotar perspectiva multitransdisciplinar, segurança e saúde do trabalho, segurança e saúde do trabalho, que tem a ver lá também com o desenho universal, etc. E atuar com isenção, que mais precisa atualmente, né? Então, ao elaborar um projeto pedagógico, eu tenho que pensar qual o espectro de atuação do engenheiro. Você vai ver que ele atua em muito mais coisa que a nossa cabeça aqui pensa, né? Então, talvez seja o caso, onde é que ele não pode atuar? Onde é que o perfil dele não se enquadra? Então, você tem que, mais ou menos, trabalhar com esses dois lados aí. Lembrar que você vai formar, primeiro, alguém dotado de raciocínio lógico e capaz de projetar soluções. Não é resolver problema mais, projetar soluções, projetar o que não existe, desmontar o que existe para projetar, fazer upgrade, e agregar mais funções, etc. E aí, no final das contas, nós vamos encontrar engenheiros atuando diretamente no objeto. Aqui está a modalidade que é antiga, mas seria no campo da aplicação, na interface. Quem atua na interface é engenheiro, né? São dono de empresa, etc. E também aqueles que estão aparentemente em desvio de função, mas aí você vai olhar, ele está ganhando até mais, às vezes, do que aquele que seria o mais adequado, né? Vai lá no setor financeiro para ver. O engenheiro, ele tem múltiplas capacidades, e muitas vezes nós não atentamos para isso, e o sujeito que está trabalhando e fazendo um bom trabalho naquilo que aparentemente fala da engenharia, se sente meio em desvio de função. Aliás, até há pouco tempo, ainda era muito forte a ideia de que nós, professores, estávamos em desvio de função. Ora, o que é isso? Bom, em termos de competência, que é a principal mudança que houve, que é a mudança de concepção, a anterior, a CNSS 11, até falava em competências. A proposta que estava caminhando, falando de competência, e estava caminhando para ser competência mesmo. Mas aí, na última hora, entrou uma turma lá e botaram núcleos de conteúdos. Colocou básico e profissionalizante. Profissionalizantes, na época que colocaram, já tinham 35 habilitações. Colocaram só de 5. E, por coincidência, dos que estavam lá presentes nas reuniões. Então, aí todo mundo voltou-se para os técnicos de conteúdo e, ao invés de fazer projeto pedagógico, fazer grades, né? Grade é uma metáfora meio ruim, né? O cara ficar preso lá no currículo, né? E competência tem que ter o conhecimento, sim. Então, não é que jogar o conteúdo fora. Mas ele não não pode ser ministrado ou oferecido de maneira descontextualizada. Ele deve ser oferecido dentro de um ambiente que permita ao aluno desenvolver habilidades e atitudes. E isso só se consegue com atividades. A aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa não é aula tradicional. É você colocar dentro de desenvolver habilidades. Então, antes era o saber fazer, como está aprendendo. Ou saber ser, saber fazer,
e com atitudes, né? Então, isso mudou e nós temos que caminhar para isso. Aqui tem um desenho de como é que a gente olhando uma linha de produção onde você joga a porção de conteúdo, né, e na suposição de que lá no final vai funcionar. Não é bem assim. Ou então, fazendo um comparativo com os paradigmas empresariais, né? Até a década de 50, predominava a produção empurrada. Hoje, predomina a produção puxada. Quer dizer, então, não é você colocar uma porção de conteúdos para o estudante, na suposição de que depois de formado ele vai juntar isso tudo e aplicar. Não, é perguntar o que o aluno vai fazer depois de formado para ele fornecer todo o conhecimento com desenvolvimento de habilidade e de atitudes, né, durante o seu fluxo de formação. Então, isso aí determina uma mudança de postura, inclusive, uma mudança cultural. E se você olha as 10 competências chaves do Fórum Econômico Mundial, que até 2022, que já está aqui batendo na porta, seriam essas aqui, pode olhar que elas estão todas contempladas no que nós colocamos de competência para as engenharias, né? Então, são essas aí, ó. Tem lá, dessa vez está escrito a competência e tem mais 3 itens para explicar o que são essas competências. Então, soluções contextualizadas, formação básica científica, projeto de solução, inovador, comunicador, trabalhar e liderar em equipe, legislação, aprender, e mais aquelas específicas ou aquelas que a instituição achar por bem. Aí a instituição vai ficar à vontade para trabalhar com essas competências de acordo com o perfil profissional que ele quer formar, né? Nada de obrigações aqui. E o projeto de curso, então, ele muda agora um pouco de estratégia na sua concepção. Então, tem que começar pelo perfil. E quais as competências que satisfazem esse perfil. E aí você vai determinar as estratégias e os métodos. Que os métodos, geralmente, metodologias ativas. Então, aí entra os docentes, a organização do curso, a infraestrutura. Dentro do projeto do curso, você tem que prestar atenção no ingressante. Se você não souber quem está ingressando, como é que você vai trabalhar com quem você não conhece dentro do curso? Em atividades difíceis. E outra coisa, conhecer, saber o que o seu egresso está fazendo. Acompanhamento de egresso. A melhor forma de acompanhar egresso é a instituição oferecer educação continuada. Estar sempre em contato com o seu egresso, né? Os projetos mais modernos, eles preveem toda a trajetória de formação daquele que vai fazer engenharia. Tem universidades americanas que vão lá no pré-primário para despertar a vocação, que acompanham coisas do fundamental, está atento ao médio e ainda traça o perfil de quem está entrando e faz um acolhimento, não nivelamento. Vou explicar lá na frente. E depois continua acompanhando para ver o que pode ser melhorado em função do feedback que tiver dos seus egressos, né? Lembrar que o projeto não pode ser um projeto fechado. Então, você tem que avaliar, reavaliar, autoavaliar, etc. E esse projeto deve ser feito de maneira que, esse ano, eu estou acompanhando, verifiquei que algo pode ser melhorado, não posso esperar 5 anos, não. Eu tenho que já, no ano seguinte, corrigir aquilo e fazer melhoria contínua, que é um conceito lá da engenharia de produção. Fazer melhoria contínua dentro dos currículos. Não, aí você tem que mudar também a legislação interna da universidade. De uma maneira geral, a legislação interna das públicas, fazer uma reforma curricular, Deus nos acuda, né? Na dúvida, todo mundo sai dizendo não. Então, tem que tirar esse poder de quem não entende de engenharia e deixar que aqueles que estão à frente do curso de engenharia façam suas mudanças sem que outros atrapalhem. E outra coisa que nós temos de novo aqui, né, principalmente para nós que somos convertidos digitais, né? Eu estou em fase de conversão e agora tive que correr mais ainda utilizando as redes aí, né? Eu que já estou aposentado, estava na outra rede lá, agora estou tendo que entrar nessa rede aqui, que é bem diferente, né? Que balança também, né? Tem opções de coisas. Bom, então tem esse nativo digital que chega para nós aí com habilidades desenvolvidas que a gente não tem ideia de quais sejam, mas que são úteis.
chega com uma máquina poderosa na mão, né, que é o celular, e que muitas vezes a gente manda o cara desligar o celular. Ora, se ali tem um manancial de conhecimento, às vezes até mais recente do que aquele que você está detendo no momento, você está desperdiçando oportunidade, né? E aí, né, ainda temos muitos cursos, muitas instituições que recebem um aluno não bom na primeira semana e tal, com medo. Aí aquele aluno que está acostumado a só tirar nota alta, né, ele vem lá, a primeira prova de cálculo dele, ele tira um 3, coitado. Ele leva uma trauletada psicológica aí, que o problema é sério. E depois vem a reprovação de coisa que nunca passou pela cabeça dele. Então, se você não tiver um sistema de acolhimento, isso aí vai chocar e vai espantar pessoas. Não é só isso que espanta, não. Então, por isso que está lá nas diretrizes o acolhimento interrível de conhecimentos, uma preparação psicopedagógica, que seria aquela de o aluno aprender a estudar. E uma outra orientação, que seria mais apropriada, seria o pessoal do serviço social com psicopedagogia. O aluno passa no médio lá, sempre muito vigiado. Qualquer coisa chama os pais. Na universidade não tem isso, ele pode entrar e sair da sala de aula que ele quer, né? Enfim, não há tanta cobrança e ele, muitas vezes, se perde com isso aí, né? Além do que, muitas vezes, ele sai de casa também. E aí se deslumbra com o local para onde ele foi. E aí entra os Guaraná a turma lá. Bom, tem uma série de questões que as universidades estão prestando atenção. Eu conheço os casos, o caso da Argentina, o caso do Paraguai, em que eles têm um sistema de acolhimento que é nessa base aí. E eles diminuíram muito a evasão e a retenção no curso com isso aí, né? Outra coisa, precisamos mudar a concepção de estágio, né? Estágio deve ser feito mesmo dentro de empresa, ou então com um objeto de engenharia. Pode ser até no laboratório, mas que seja muito claramente com um objeto de engenharia, né? E nós tentamos, houve uma corrente muito forte de tentar aumentar de 160 horas para 300, mas no final ficou 160 horas mesmo, né? A relação com a empresa também tem que mudar. Não podemos ficar entre muros, um muro que nos botar o estudante entre muros, né? Separar, muitas vezes, da parte de ponta do conhecimento, a pós-graduação está longe da graduação, e do outro lado da empresa, que é onde ele possivelmente vai trabalhar, também não é. Então, tem que quebrar isso aí. E aí, ó, nós temos aqui formas de integrar, né? A hélice tríplice, o triângulo, sábado, enfim, existem diversas formas, que nós temos que romper isso aí. Não ficar a academia dizendo que a empresa não quer nada com a universidade, e a gente chega lá na empresa, ele diz que a universidade não quer nada com a empresa. Outra coisa, não tem mais esse negócio de trabalho de final de curso. Que trabalho. Tem que fazer projeto, engenheiro faz projeto de final de curso. Então, recuperamos lá a denominação. Pode ser individual uma equipe. Cada instituição vai definir como deve ser. Pela primeira vez se fala em professores nos cursos de engenharia. Primeira vez, né? E que deve manter o programa de formação e desenvolvimento do seu corpo docente. Não exagerando muito, eu dificilmente entraria numa sala de cirurgia se o cara não tiver feito cirurgia. E para aplicar a aprendizagem ativa, eu fico meio preocupado de entrar numa sala de aula em que o professor não estudou para trabalhar com a aprendizagem ativa. Então, nós precisamos de programa de formação permanente, está lá nas diretrizes. Mas, antes disso, tem que valorizar a atividade docente na graduação. Hoje, um ingressante na carreira do magistério, ele primeiro que já é selecionado quase que pelo programa de pós-graduação, né? Aí ele entra, a preocupação dele é, eu preciso de projeto de pesquisa e preciso publicar para ter PQ. Então, a graduação fica como um estorvo, como aquilo que atrapalha. Tem que correr atrás, de publicação, né? Atualizar, né? Bom, então tem que mudar essa concepção e fazer igual a Europa está lá. Olha na página da União Europeia, está lá as diretrizes de 2021.
pós-graduação, de maneira que isso seja uma coisa só, isso seja uno. Porque se a gente forma mal na graduação, a pós-graduação vai receber o quê? Mal formado. Mal formado. E, de vez em quando, eu ouço reclamações nessa direção, né? Então, há coisas a serem mudadas e a valorização da graduação tem que ser. Porque, senão, o professor, até por uma questão de sobrevivência, né, e se ele ficar só na graduação, ele não tem projeto, não tem bolsa, e dificilmente vai progredir na carreira, e acaba indo para lá. A Europa detectou isso. Está lá resolvendo. Um resumo final aí para passar para as perguntas. O que nós temos, então, da 11/2012 para cá? Passou de conteúdos para competência. Entrou o campo de atuação. Da sala de aula, a ideia é que se tenha ambiente de aprendizagem. Não é adaptar a aula àquele negócio cheio de carteira, com um olhando na nuca do outro. Eu tenho que criar um ambiente onde aquela atividade que eu quero desenvolver seja própria para isso, né? Pode ser até fora da universidade. Dentro da empresa, né? Muito bom. Insere o acolhimento, no nível de conhecimento psicopedagógico e social também. Aqui já fala em TPC e seus tópicos. Não é avaliação, não se pressupõe para desenvolver competência uma avaliação, tal dia tem prova. O ideal é que ela seja processual. O aluno vai andando nas atividades se ele estiver cumprindo as etapas. Não é essa história, o cara tira lá 2 em funções, né, que hoje começa em funções, né, começava em integrais. E entra e vai lá para limites. Ele não sabe função, não vai saber limite, né? Então, o ideal seria que fosse uma avaliação processual, que ele não sairia do tópico número 1 enquanto não estivesse sabendo ali realmente, né? A questão do docente, definir o perfil docente no projeto pedagógico e capacitá-lo, adequar a avaliação de sinais, isso estamos lá para e passo com o INEP, até agora está indo tudo bem, e é muito mais flexível, as atuais diretrizes são muito mais flexíveis. Então, antes nós tínhamos esse retângulo do curso. Hoje nós temos que ver acolhimento, acompanhamento de egresso, estar mais próximo das organizações e a capacitação docente. Isso aqui é o que vai ser fundamental para o curso não parar. Aliás, as novas DCNs, a nossa última discussão lá nos levou, olha, não pode passar muito de 5 anos para ter novas DCNs, não, né? E, no final, trabalhar não para formar sujeito para arrumar emprego. Aliás, arrumar emprego, sim, mas para os outros, né? Seria muito melhor a gente formar engenheiro. E para ocupar postos de liderança no país. Sai aí da sua cidade, vai lá em Brasília com um problema. Você vai voltar com uma lei, uma resolução debaixo do braço. Por quê? Lá está cheio de advogado. Se tivesse cheio de engenheiro, você voltaria com um projeto. Então, não é que tem muito advogado, não, tem pouco engenheiro. E olha a China, olha o Japão, olha a Coreia. A China sempre foi o pessoal da engenharia, ciências exatas, né? Desde a Revolução Cultural, lá depois das confusões da mulher do Mao, né? Que ciências exatas e tecnologia que vem comandando a China. Então, nós temos que ter o pessoal da tecnologia. Bom, então, essa era a conversa inicial e eu fico à disposição para as perguntas aí. Obrigado. Estão me ouvindo aí? Eu estou sozinho. Sim, estamos ouvindo sim, professor. Ô, Carlinhos, então estou à disposição. Então, vamos lá. Bom, professor, vamos começar aqui com uma pergunta feita pelo professor Robson, do IFSP Guarulhos. Atualmente, várias profissões levam o nome de engenharia. Exemplo, engenharia de dados, developers, Linux, né? Diante disso, qual a opinião sobre essas profissões que levam o nome de engenharia? O professor acredita que trabalhar com projetos e sala de aula, segunda pergunta junto, né? O professor acredita que trabalhar com projetos e sala invertida são boas práticas para a formação de engenheiro? Dentre várias que existem por aí, são boas atividades, né? Boas metodologias, sim.
Não é só isso, não tem. Na verdade, você tem que verificar a atividade para ser desenvolvida e verificar qual a melhor metodologia para ser adotada, né? PBL é muito forte, aliás, tem a Aalborg, quase toda PBL, e nos Estados Unidos tem uma P5BL, que são vários projetos, problema, etc., né? Você tem que fazer o que é mais adequado, as condições, a atividade vai ser desenvolvida ao pessoal e à infraestrutura que você tem. Não adianta você fazer uma bela, copiar, por exemplo, você pode copiar o projeto pedagógico do Olin College, que vai chegar aqui, vai ter problema, né? Primeiro que ele não seria nem aprovado no sistema de avaliação, né? Ou de Harvard, ou do MIT, esses projetos pedagógicos nem seriam aprovados aqui pelo sistema de avaliação nosso atual, né? Então, quanto à questão do nome engenharia, já houve muita discussão sobre isso aí. Houve muita discussão. E, de vez em quando, a gente encontra algumas coisas meio esquisitas, né? Encontra algumas chamadas de habilitação, que parece muito a especialização. Mas, olha, nós temos que ser flexíveis. Se uma determinada instituição detecta um nicho, forma um engenheiro lá que aparentemente está meio fora daquilo que nós pensamos como engenharia, e depois o cara se dá bem lá, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Estamos em época de experimentação. Lá nós temos que deixar fluir a criatividade, porque nós estamos muito atrasados. E muitas vezes a gente fica cerceando quem quer criar. Não, tem que ser aqui, ó. Tá aqui o quadradinho, você tem, é redondo, aí você apara esse negócio aí, corta do lado, corta o que está sobrando do lado, porque tem que caber no quadradinho. Não, nada disso. Não, é hora de criar. É claro que tem que se criar com responsabilidade, com base em discussão, não de uma cabeça única. Tanto é que o desenvolvimento do projeto de uma forma coletiva dentro da instituição é a melhor forma de fazer um projeto para curso de engenharia na atualidade. Aliás, não só internamente. Tem que chamar as empresas, sim, grandes e pequenas. Tem que chamar o sistema Confiacres, sim. Eles são um conselho e eles estão trabalhando com a gente lá em Brasília. Nós estamos trabalhando com o Confe lá agora para o documento de referência que vai ser lançado em 14 de junho. Estão trabalhando. E parece que o CREA São Paulo também está muito ativo com as instituições de São Paulo. Mas a maioria dos CREAs não está fazendo tanta coisa assim. Embora eu conheça pessoas, vários CREAs que estão preocupados com isso e tentando mobilizar para aprender a dar atribuição profissional a partir dessa visão de competências, né? Então, nós estamos num momento em que devemos deixar fluir a criatividade, né? Eu acho que o diagnóstico está pronto, que nós temos que ter proposta, né? Ao invés de ficar levantando o que não deve, vamos procurar o que deve ser feito. Não sei se respondi. Olha, bom, uma segunda pergunta aqui, professor Vanderlei, vem do professor Marcelo Coelho, do Campus Cubatão, né, do IFSP Campus Cubatão. Na opinião do professor, quais são as grandes dificuldades que as instituições de ensino superior têm enfrentado para efetivamente implantar um modelo de ensino baseado em competências e não em conteúdos? Nós não somos capacitados para isso. Aliás, nós não somos formados nem para ser professor, né? Eu me formei em engenharia e eu tenho autocrítica, né? Depois eu fui correr atrás de aprender alguma coisa, mas todo instante que eu vou ouvir os meus colegas mais formados nessa área, eu estou aprendendo com eles. É fazer o que a Europa está fazendo. A Europa, dentro das escolas de engenharia, estão sendo criados programas de capacitação dos docentes de acordo para atender as resoluções para 2020, que é para esse ano, né? Então, é por aí, formação, discussão coletiva e, principalmente, acabar com a ditadura do qualizar. Ou então botar o qualizar também para quem fizer um bom projeto para graduação. Olha só, se você monta um curso de competência, você enche o curso de atividades. Essas atividades, já vou até responder uma pergunta que vamos fazer lá na frente. Essas atividades, a maioria delas, são perfeitos projetos de extensão, porque elas envolvem geração de conhecimento, acumulação de conhecimento, e envolve terceiros, gente de fora. Quando você trabalha com uma empresa
ou com um nicho social, né? Com alguma organização da sociedade, você está com projeto de extensão. Então, de repente, nós, ao implantar um currículo por desenvolvimento de competência, você vai ter muito mais de 10%, sei lá, você pode ter 40% de atividades extensionistas. Extensão é isso. Em colaboração com a sociedade, você gerar conhecimento, aplicar esse conhecimento, ter retorno dos dois lados. Né? Então, talvez a maior dificuldade hoje seja acho que nós, professores, somos a grande dificuldade. Quem é que muda a universidade? Quem? Fica esperando o governo mudar? Não. Tem que partir dos professores. Tem que partir dos professores. É de imediato? Não, porque nós vamos encontrar culturas arraigadas. Não? Primeiro, o problema que nós vamos ter são com os nossos colegas que não querem mudar. E muitos deles não querem mesmo. Mas alguém tem que começar, como vocês estão começando aí. Como, por exemplo, a PUC Paraná está lá no 3º ano, todos os cursos por competência, todos os cursos de engenharia por competência. A Positivo também fez isso. E tem várias iniciativas. Você vai no Instituto Militar de Engenharia, também tem várias iniciativas. Então, estão se mobilizando. Estão se mobilizando para a implantação de formação por competência, que é aquela que atende a sociedade 4.0, a sociedade 5.0 e a 6.0, que talvez esteja aí no ar daqui uns 5, 6 anos, não sei. Ok, professor. A pergunta, ela vem do Departamento de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Campus São Paulo, né? Estagiário de engenharia começa como analista e depois continua como analista. Não é um desvio de função, né, que atua de forma pejorativa para o profissional de engenharia? Pois é. Os IFES, que têm uma relação com as empresas muito mais forte que outras instituições, eu sei que eles têm uma noção melhor do tamanho do problema. Mas não há incentivo para isso. Não há incentivo interno da instituição, muitas vezes, né, da relação universidade-empresa, e não há incentivo da empresa também, e nem de órgãos governamentais, que isso tem que ser fomentado para começar. Né? O MCTI e todos os outros ministérios, o Ministério da Educação, tinha que fomentar isso como fez nos Estados Unidos lá na década de 60. A relação universidade-empresa cresceu a partir da década de 60. Viviam dando cabeçada até a década de 60. 61, tem um relatório do MIT lá que botou todo mundo para correr atrás. E hoje, nós temos cursos nos Estados Unidos onde o aluno fica 6 meses na instituição, 6 meses na empresa. Ou então 1 ano na instituição, 1 ano na empresa. Ou então ele fica 3 anos na empresa e o último ano, 3 anos na escola, e o último ano ele vai para a empresa com a missão de aplicar. Outra coisa, não é o aluno ir sozinho para a empresa. Tem que ser dentro de um projeto. Tem um projeto, o professor com a empresa. Nenhum problema em ser remunerado o professor por isso, ou o aluno, ou ter um projeto em que todos ganhem. Porque ganha a sociedade quando todo mundo ganha, gente. Então, eu vejo, não sei o quê, está privatizando por dentro, não falo das federais. Às vezes até tem razão. Então, pega um laboratório e usa só para a empresa. Não. Se fizer bons projetos, e valorizar a atividade docente em todos os seus aspectos, começar a resolver. Agora, quem tem que reivindicar e correr atrás disso somos nós, professores. Não é o aluno até ajuda, mas se nós, professores, não corrermos atrás disso, a coisa vai ser mais difícil. O que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que fazer. Porque daqui a uns dias a Europa vai dizer, olha, convênio aqui só se os professores tiverem capacitação tal qual nós exigimos. Na Europa, a partir de 2020, todos os professores têm que ter capacitação. Além da Inglaterra, não se dá aula em curso superior se não tem a capacitação apropriada. Além da capacitação daquilo que o professor vai fazer, também é didático-pedagógico. Ok. Professor, mais uma pergunta, vinda agora aqui do Mauro Paula Moreira. Qual é a sua opinião quanto aos pré-requisitos? Pois é, né? Pré-requisito.
Tem muito pré-requisito político aí, porque senão o aluno faz todas as disciplinas e não faz aquela que está difícil lá, as coisas. Né? Física 3, quantos lugares de Física 3? Aí o cara, vamos botar Física 3 como pré-requisito, pós-costura aqui, senão os alunos vão fazer só quando estiver formando. Quando você trabalha com atividade, o pré-requisito é o seguinte, dependendo da atividade, as melhores que eu vi é o seguinte, o aluno tem que, durante 6 meses, trabalhar aqui numa determinada atividade. Mas acontece que se ele não fizer a parte do mês de março, ele não vai pegar a parte do mês de abril, não. Ele vai terminar no mês de março primeiro. Então, aí você começa a acabar com essa história de pré-requisito. E quando você desenvolve a atividade, você, à medida da necessidade, as necessidades que vão aparecendo durante a atividade, você vai aprendendo, você vai buscar conhecê-las, né? Eu lembro, tem um laboratório que não me sai da cabeça, que é o laboratório de materiais, lá do Olin College. Eu entrei lá, eu não sabia onde eu estava. Se eu estava dentro de uma biblioteca que estava cheio de livro, cheio de máquina do outro lado. Uns negócios lá espalhados, tinha lugar que tinha mesa, tinha lugar que tinha puff, tinha lugar que estava no chão, e materiais de todo lado. E displays para interação com os parceiros, na medida da necessidade, ou com os professores. Então, aquilo é um ambiente de aprendizagem. Ou então, na engenharia biomédica, lá em Illinois, eu não sabia se eu estava dentro de um hospital de câncer, se eu estava dentro de um centro de computação, um estúdio multimídia. Acontece que eu estava dentro de um ambiente de aprendizagem de engenharia biomédica. Né? Então, é claro que não dá para fazer todo mundo agora, mas alguém tem que começar e ir fazendo paulatinamente. Não aprendendo e fazendo. Eu acho que é isso. Começar, como vários já começaram. Alguns já começaram. E dentro, nós temos essa comissão nacional, eu não falei sobre ela. Logo que foi aprovada as diretrizes, nós criamos uma comissão nacional para a implantação das novas DCMs, que sabíamos que se parássemos ali, pouco ia acontecer. O pessoal ia ficar esperando alguns fazerem para depois copiar. Então, nós criamos essa comissão nacional, que tem cerca de 60 pessoas, 40 e tantas instituições participando dela. Durante o ano passado, várias discussões levaram à elaboração de relatórios sobre aspectos que devem ser considerados na implantação. Não é um guia, nem é um roteiro, não é essa a ideia. E agora tem uma comissão menor que está fazendo uma espécie de um documento de referência com poucas páginas para que as pessoas tomem conhecimento de uma maneira assim, de uma linguagem até mais acessível. Né? E por trás desse documento vai ter um outro postado no site da BEIJ, que talvez tenha um triplo de páginas, que é o aprofundamento de tudo aquilo que estão nesse documento de referência. E lançado esse documento de referência em junho, a ideia é continuar com a comissão para acompanhar a implantação. Quer dizer, o que se quer é que essa implantação haja muita troca de figurinha entre as diversas instituições, para que todos possamos aprender juntos. Né? Fulano arrumou uma maneira legal de fazer, então vamos ver como é que é. Se tudo der certo, nós vamos fazer um webinário a BEIJ vai fazer um webinário em julho. Vamos ver os calendários como é que ficam aí. Já sobre esse documento. E o nosso COBENS, que será no final do ano, ali em novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, nós vamos definir, vamos ver se a gente define agora já nas próximas semanas, será todo sobre isso aí. Quer dizer, duas coisas nós vamos tratar. Primeiro, a questão da crise, né? E as soluções encontradas, as soluções que precisam ser encontradas, os problemas, dividir experiências e a implantação das DCMs. Né? Quer dizer, nós temos que preparar, não para voltar ao normal, mas para voltar a um novo normal. Eu tenho certeza que nós não encontraremos o que deixamos lá em março, mas não vamos mesmo. Nós vamos encontrar muita coisa diferente. Então, é o que estão chamando aí de novo normal. Eu gostei desse termo, não sei se ele é muito bom ou não, mas está interessante. Nós vamos para um novo normal. Ok. Professor, mais uma pergunta do professor Robson, do IFSP Guarulhos. Sugestões de como mudar a cabeça de alguns colegas docentes que ainda punem ou somente se preocupam com a nota e esquecem do aprendizado.
Professor, sem áudio, o áudio do senhor está fechado, por favor. Está aberto, está me ouvindo? Alô? Está me ouvindo? Agora Está sim, aberto. agora sim, obrigado. Vamos dar uma falhada, porque eu não fechei, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, que eu também gostaria de saber, porque, caramba, tem gente que parece que você trabalha de manhã, o cara quer desmontar tudo de tarde, poxa vida. Mas é difícil mesmo. Agora, para começar, é sempre um grupo pequeno. Todos os lugares que teve grandes mudanças, começou com um grupo pequeno que foi contagiando. Aliás, você ter o opositor, é até bom que você aprimora mais na implementação. Né? A unanimidade, todo mundo sabe que é burra. Mas quando não tem uma contraposição, às vezes você erra muito mais do que precisaria, porque essas pessoas te chamam atenção também. Né? E à medida que você vai convencendo os caras, você vê que aí que o caminho está certo. Não. Ou então, né, você começa a criar um sistema que eles vão se sentir incomodados, vão começar a se sentir incomodados e, num primeiro momento, vão parar de atrapalhar e depois vão caçar seu rumo lá. Joia. Bom, professora, mais uma pergunta aí da DPI do IFSP, né, do Campo São Paulo. Desse modo, temos uma tendência de perder os engenheiros sênior no mercado e desmotivar a formação de novos engenheiros. Não é uma deteriorização do significado da engenharia para a sociedade? Estágio para o engenheiro não deveria ser como residência para o médico, né? No caso aí, 160 horas de estágio é muito ruim. Ora, eu lembro que no final da década de 90, a UFMG criou um internato para os cursos de engenharia, que era tipo isso aí. Bom, eu não sei quanto tempo funcionou, mas enquanto funcionou, eu sei que os alunos iam muito para o Vale do Jequitinhonha, levantar e apresentar a proposta de solução de problemas que tinham naquela região e também em outras regiões, mas assim, eu sei que o Vale do Jequitinhonha é uma das principais fotos. A instituição pode fazer isso. As DCNs, elas, se você ler o parecer, olha o parecer CNSS número 1 de 2002, janeiro de 2002, que está na página do CNE. Você digita isso, parecer CNSS número 2, 2019. Você vai direto na página do CNE. O parecer, ele induz a isso também. Agora, não tem como obrigar, porque senão seria pior. Não, pessoal, quando você obriga, as pessoas arrumam um jeito de driblar. Né? Então, instituição que adotar isso, beleza. Nos Estados Unidos tem instituição de engenharia de todo tipo. Como eu falei, tem essas que o aluno tem que ficar o último ano numa espécie de residência. Ele some da escola, ele vai lá para a empresa, claro que orientado por professores ou por quem esteja credenciado pela instituição, mas ele vai fazer algo lá dentro como se fosse uma residência médica, ou até mais que uma residência médica. Né? Ou então aquela em que o aluno passa um ano na instituição, um ano fora da instituição. Então, cada instituição tem liberdade para criar a sua maneira. E olha, os IFES, a meu ver, por causa da cultura anterior deles, têm muito mais condições de aplicar algo desse tipo que as universidades. Né? O IFE São Paulo tem umas histórias muito interessantes, não conheço todas, como outros IFES, o IFE aqui de Minas Gerais, o IFE não, aqui Cefet de Minas Gerais, o IFE aqui de Juiz de Fora, o Cefet Rio de Janeiro, enfim, há boas experiências de contato com empresas, Ora, até estava lembrando outro dia numa live aqui, os alunos da engenharia, aqueles que fizeram curso técnico nos antigos CTUs, eles vão muito melhor do que os que não fizeram técnico. Por quê? Eles já têm uma série de habilidades envolvidas, que foi aquela adquirida no seu estágio de técnico. Então, eu vou torcer muito para que no próximo evento aí o IC já levou nós lá estamos lá com uma proposta de residência, uma proposta de internato, etc. Né? Ok, professor? Trazendo agora aqui do professor Jacinto, na verdade não é nenhuma pergunta, mas é mais uma sugestão, né? Sugestão para o grupo organizador.
Esse assunto é muito importante, por isso sugiro uma mesa redonda para discutirmos os muitos assuntos que envolvem as engenharias, num futuro próximo. Creio que nesse novo futuro que nós esperamos aí. E aí a gente já gostaria de verificar, eu acho que é bem interessante uma mesa redonda e trazer essa questão da discussão da engenharia e aproveitar para convidá-lo, né, para participar conosco dessa mesa redonda. Então, se o senhor puder até, é uma sugestão, né, e depois a gente conversar e verificar essa questão da mesa redonda, né. Então, de antemão, professor, sinta-se convidado por nós, né, e como até recomendação do professor Jacinto aí, em participar conosco nesse futuro breve aí, né, dessa nossa mesa redonda. Bom, seguindo então com a próxima pergunta, professor, Denis Dolphin. Qual é a opinião do professor a respeito de projetos integradores obrigatórios desde o primeiro ano destes cursos de engenharia? Oh, seria excelente que já no primeiro período tivesse um projeto integrador, uma participação dos professores que estiverem lá trabalhando de preferência. Eu tentei fazer isso aqui no meu curso de Engenharia de Produção da UFJF. No primeiro período tem um projeto integrador, com a participação do professor de cálculo, de física, de computação, de química lá. Os professores não toparam. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, se eu falar que eu vou fazer um projeto integrador sozinho, o pessoal vai ficar me olhando meio de lado. Então, o que eu fiz? Eu criei um trem chamado disciplina, mas que não tinha nada de disciplina. Tinha ementa, bibliografia, lista de chamada, tinha até horário de aula, rapaz, olha só, tinha horário de aula. Aí, o que eu fazia? Eu fazia atividade com os alunos. Os alunos iam, para começar, eles iam para uma empresa, fazer um trabalho de conhecer a empresa, levantamento sobre a empresa, e lá verificar onde é que ele aplicava aquilo que estava estudando no primeiro período. Ao lado disso, como engenharia de produção, ele tinha que fazer, no primeiro mês de aula, ele tinha que ter uma ideia de projeto, fazer uma pesquisa de opinião, ver se as pessoas aceitavam aquele produto que ele estava querendo desenvolver. Claro, produto de baixa tecnologia, que não existe muita coisa. Ele falava, não pode passar de R$2 o produtinho aí. E então tinha que fazer levantamento, fazer o projeto, e depois fazer o projeto para produzir o negocinho lá, e depois ele tinha 2 horas lá na universidade, dentro do laboratório, para concluir a fabricação daquele produto, ou o desenvolvimento daquele serviço que estava dando. Olha, era uma beleza, uma beleza. Então, o aluno entra na universidade, em alguns cursos aí, ele entra lá e fala, uai, mas parece que eu estou no médio, que eu estou continuando, está tudo igual aqui. Inclusive, só falta fazer fazer fila e ter o PDL lá fora e chamar meus pais, que é tudo igual. Então, bota atividade no primeiro período. Projeto integrador é uma boa ideia, senão você faz um treino lá para enganar, igual eu fiz aqui. Eu tinha isso no primeiro período, no terceiro período, no quinto período. E o resultado era muito bom, viu? Sabe, muito assim, a minha aula era de segunda, eu tinha horário para isso, de segunda, 9 às 11 da noite, e sexta, de 9 às 11 da noite. E às vezes a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã lá, brincando com os treinos. Joia, muito bom. Professor, mais uma pergunta vinda do professor Francisco Giocondo. Então, de acordo com as novas ECNs, entendo, né? Precisamos fortalecer os conteúdos relacionados a empreendedorismo? Não é bem conteúdo, ela tem que ser atividades de empreendimento, incentivar o aluno a criar. As empresas júniores que fazem esse papel, mas só que não é todo mundo que vai para a empresa júnior, né? Assim como alguns grupos PET, né? Mas o ideal é que tenha atividades de empreender também. Porque o empreender não é só criar empresa nova, não. Quando se fala no engenheiro inovador, a empresa contrata um engenheiro na expectativa de que ela aumente o seu faturamento, que ela permita ela crescer, trazer mais pessoas. Então, isso é empreender
também. Quer dizer, a fronteira entre inovar e empreendedor, ela tem uma zona de sombra, eu acredito, bem grande. Então, eu falei aqui no ciclo de vida do produto. Ora, eu vejo numa situação aí de determinados produtos que, se você não pensar no empreendimento que vai dar conta de fabricar ou desenvolver aquele produto, de nada vale. E no Japão se faz isso desde a década de 60, 70. Quer dizer, os caras lá, ao pensar um produto, eles já pensavam na fábrica. Houve até quem escreveu um texto na época de 80, aí, falando que lá no Japão o estoque não era de produtos acabados, o estoque era de fábricas. Eles estocavam fábricas. Que estava um produto na curva de crescimento, no ciclo de vida, para na hora da maturação eles já lançam um novo, né? Uma ação 3, ou então o 3.0, né? Como aquela história da obsolescência programada. Né? Produto eletroeletrônico. Então, temos que estar atento a isso e fazer com que o aluno tenha atividades que remetam ao empreendedorismo, né, dentro do curso. Hoje, eu vejo que os cursos têm disciplina em empreendedorismo, e às vezes dada lá no último período, quando o aluno já está correndo atrás de estágio, já está doido para sair da escola, já está nem aí para o que tem mais, já acha que sabe tudo. Então, disciplina em empreendedorismo de pouco adianta. Professor, pegando uma pergunta agora que chegou da professora Mara Regina Pagliuso. Professor, podemos fazer um projeto integrador já na curricularização da extensão? Deu uma falhada aí, já com? Vamos lá. Professor, podemos fazer um projeto integrador já para a curricularização da extensão? Olha, se ele tiver relação com parceiros externos, é um projeto de extensão, sim. É um projeto de extensão, né? Aí tem que ver, tem que montar o projeto, que se ele for só interno, só lá do professor e aluno, ele não é uma extensão. Agora, se ele tiver relação com o aluno, tem que fazer levantamento de determinadas situações e depois dar retorno para a universidade e para a empresa. Já começa a ter uma cara de extensão, né? Joia. Professor, então, emendando a questão até da pergunta feita pela professora Amara, também trago aqui do José Leonardo Noronha. Quais são as atividades de extensão sugeridas? Olha, quando você... Bom, vamos começar lá no primeiro período. Olha, o aluno vai ser aqui um engenheiro de produção, Noronha da produção. Então, o aluno tem essas 10 sub-áreas aqui que ele tem que trabalhar. Então, no primeiro período, o que é que nós podemos pegar de elemento dessas sub-áreas? Tem uma habilidade muito importante aqui, que é aquela de trabalhar com a organização das coisas. Então, vamos levar o aluno a pegar entidades. Isso a gente fazia no Troço Solidário aqui da Engenharia de Produção, que era um projeto de extensão, primeiro período também. O aluno ia para as entidades assistenciais, lá ele com os alunos da empresa júnior viam quais eram os problemas que eles tinham, problemas organizacionais, levantavam esses problemas, com o pessoal da empresa juntava uma estruturada, quando precisava de professor, pegava professor, ou até mesmo pessoas de fora do curso, e apresentava soluções para a entidade. Olha, isso era uma atividade, e no final do período, era um momento assim, de ápice, com a apresentação daqueles trabalhos realizados lá no primeiro período pelos alunos nas entidades assistencialistas. Arrumava o estoque, arrumava o fluxo lá de entrada e saída de pessoas. Até mesmo lá teve um que tinha lá uma entidade que tinha pessoas com problemas mentais, né? Eu fico meio perdido se eu posso falar de deficiência ou problemas mentais, sei lá o que é. E tinha um cara que pintava, mas só que era meio escondido. Olha, fizeram uma exposição com os trabalhinhos do cara. O cara ficou numa alegria, sabe? Então, tem muita coisa aí onde o aluno pode desenvolver a habilidade de organização fazendo coisas pequenas. E assim vai, primeiro, segundo, terceiro período, olha,
é muita coisa que se tem aí para fazer dentro do campo de sustentabilidade e de engenharia voltada para a sociedade. E agora, com a questão que foi agora é obrigatório, né? Que é o desenho inclusivo, né? Esse que você não deve procurar não fazer um produto. Esse produto aqui não pode ser usado por pessoas com problemas visuais, sei lá, né? Então, a ideia é que se façam produtos que tenham inclusão por trás deles também, né? Eu não sei muito como fazer, não, mas eu gostei muito da proposta de desenho inclusivo que foi aprovada, que já está nas diretrizes também, que agora é de lei, né? Então, eu acho que esse aí, por exemplo, pode ser um trabalho para todos os períodos, né? Que aí você dá conta de atender a lei que diz que devem ser produtos universais, né? Produtos inclusivos, empreendimentos, serviços inclusivos, e aí os alunos podem exercitar em trabalhos que eles vão aprender muito também. É claro que aí você tem que colocar também aquilo que você quer que o aluno acrescente. Olha, esse período o mote vai ser qualidade. Então, o aluno vai ter que saber tudo isso aqui sobre de qualidade, só que aplicado a esse determinado contexto. Ou o contexto vai levar com que o aluno faça aquilo de maneira a aprender sub-áreas, desenvolver habilidades e atitudes. Bom, professor, dando sequência, uma pergunta feita pelo professor Fernando Mendonça, do campus São Paulo Pirituba, e complementando ela, trazendo também uma pergunta do professor César Falcão, do campus Sertãozinho, né, trazendo lá, como combinar a questão do ENAD e as novidades das DCNs? E, para complementar, para que os cursos se adequem satisfatoriamente às novas DCNs, quais as metodologias de ensino para atingir mais rapidamente esse objetivo? Por exemplo, então, ENAD, adequar ao ENAD, mas o quê? Metodologias? Vamos lá. A questão de combinar a ENAD e as novidades que prevê na questão das DCNs e como atender satisfatoriamente as DCNs e quais metodologias utilizadas para atingir mais rapidamente esse objetivo. O melhor seria o seguinte: qual profissional que eu desejo formar? Com que perfil? Para fazer o que, onde e onde? Começando lá. E aí eu vou... Se eu sei disso, eu certamente que eu vou encontrar as melhores metodologias, ou as mais adequadas, ou as que tenham condição de aplicar. E se tiver formando por competências, o ENAD está feito. O ENAD está feito. As provas do ENAD, embora tenha questões lá meio disfarçadas de competência, mas que, na verdade, quando você tira a frase que começa, quase que vira de conteúdo, eu vejo que os alunos que são de curso, que trabalham mais com essa questão de competência, vão melhores. Então, não se preocupe com o ENAD. Fazendo um curso que forma competências, os alunos já vão ter sucesso lá com tranquilidade. Mas, assim, é procurar inverter a nossa maneira de pensamento. Eu participei de algumas reformas curriculares aqui na Universidade Federal de Fora, e eu lembro lá, o coordenador, vamos fazer uma reforma curricular. Ele mandava o antigo para os departamentos dizer o que queria e o que não queria. Rapaz, mas aparecia cada coisa. Um cara que estudou um negócio lá que não sei de onde, nem sei porquê, ele queria botar 3 disciplinas daquilo no curso. Aí quando ele perguntava, mas aí o cara vai formar com isso aí, o que ele vai fazer com isso aí? Quando ele formar? Vai ser engenheiro civil. Como é que ele vai usar isso aí? Aí o cara não sabia responder. Aliás, boa parte das vezes, se você chega lá no básico e pergunta ao professor da matemática e da física, bom, o engenheiro civil está estudando aqui série de Fourier, para quê mesmo? O gradiente aqui, para que serve isso aí na engenharia? Ora, o aluno muito menos vai saber. E aí o que ele vai fazer?
Ele vai fazer aquilo como se fosse um trote a ser cumprido para poder pegar a engenharia lá na frente. Então, vamos mudar. Qual é o perfil profissional que eu quero, quais as competências a desenvolver, e aí eu vou achar os melhores métodos. Tem diversos métodos, mas assim, existe uma questão central. Metodologia ativa pressupõe o aluno em atividade, não em passividade, só te escutando, ou só lendo, né? Ele fazendo alguma coisa também. E metodologias ativas só tem um jeito, atividade. Aliás, lembrando aqui, é necessário, antes de começar a metodologia ativa em qualquer curso, você preparar os alunos através de procedimentos psicopedagógicos também. Senão o aluno vai achar que você não quer dar aula. Tem alguns casos aí de professor contando, a minha disciplina do 7º período lá, eu adotei a aprendizagem ativa, os alunos foram reclamar com o coordenador que eu não queria mais dar aula, era aula investida, então o aluno tinha que estudar antes, né? Aqui, ó, professor, não quer dar aula mais. A gente estuda em casa, chega lá e quase não fala nada, não sei o quê. Pô, para lá, não tem, se não preparar o aluno, sai tiro no pé, né? É uma mudança de paradigma, uma mudança de forma de pensamento. É sair do empurrar conteúdos para puxar o que ele vai ser quando crescer. Ok. Professor, mais uma pergunta aqui que eu estou juntando, acho que fazem parte. A Aline Ramos Barbosa, né? Ela pergunta, né? Ela coloca: caro Vanderly, como está a discussão de capacitação de docentes e melhoria de infraestrutura no ambiente do MEC, de modo a impulsionar o convencimento mais amplo de todos? E aí eu complemento com a pergunta do professor José Carlos, do IFSP Itaquaquecetuba, sobre a formação de docentes. No de sua visão sobre o atual status de formação de docentes de engenharia. Bem, eu, na década de 90, me juntei com um grupo lá do Rio de Janeiro, e realizava um encontro de engenharia, aí nós fizemos uma parceria, eu estava fazendo meu doutorado lá, na engenharia de produção, mas assim, muito voltado para educação e engenharia. E nesse grupo nós discutimos várias questões, e uma delas era o seguinte: nós já tínhamos claro, ó, temos que ter capacitação docente, sim, nessa área de didática pedagógica. E era um grupo que tinha pedagogos, tinha psicólogos, e muitos engenheiros. Na COP, juntou com o Juiz de Fora, tinha da UERJ, da PUC, tinha do IME, da UF. E aí, Juiz de Fora e Rio de Janeiro montou um projeto de formação de professores, mestrado, doutorado, e mandou para a CAPES. Ele não conseguiu passar na UFRJ, então foi convocado na CAPES. Depois, aí fizemos também parceria, tentando mandar para o Juiz de Fora, que já não tinha passado, o Juiz de Fora brecou. Então, posteriormente, tentei fazer um outro, também naufragou. Então, já sei 3 maneiras de como não fazer. Isso nunca saiu da cabeça. Quando foi... também um lá na CAPES, que estava tudo prontinho para ser montado, que seria tendo aquele tipo, o Profmat, Profísica, Proletras, que eram programas junto à UAB. Bom, enquanto tinha lá professores dentro da CAPES que interessavam, estavam andando o projeto. Mas, na medida em que esses professores saíram, eu esqueci o nome do presidente da CAPES na época, hoje ele estava lá no Ministério da Ciência. É o professor das cobras, lá, do Veneno de Cobra, lá do Rio Grande do Sul. Fugiu o nome dele aqui. Ele saiu, com 2 meses, eles mataram o projeto. Mataram. Então, mais um que naufragou. Agora, em fevereiro, o Benedito, ex-reitor do Mackenzie e ex-diretor da Benji, assumiu a CAPES.
E assim, fui na posse dele, e no dia seguinte, eu, ele e a Adriana, que é a diretora de engenharia lá de CNPq, almoçamos e vamos tocar esse negócio para frente agora. Vamos tocar. E começamos e tal. Aí veio essa história da crise aí do bichinho aí, do vírus, está meio em banho-maria. Está meio em banho-maria. Mas, assim, a Benge, CNPq e CAPES estão lá já conversado com os principais, né, de botar um projeto aí. Agora, do que eu conheço, essa conjuntura muda muito aí, toda hora, toda sexta-feira aí tem um susto para a gente aí, às vezes segunda-feira também. O melhor é a instituição procurar. Na Europa eu vivo diversos casos. Né? Então, o caso lá da Inglaterra, que é obrigado a todo mundo, Países Baixos também. Agora, lá em Portugal, o Politécnico do Porto, por exemplo, que é uma das principais escolas, ele criou o programa de pós-graduação dentro do próprio Politécnico. E outras instituições na Europa estão fazendo isso. Junto a professores de educação e engenharia, com professores da área da psicologia e da educação, que conheçam de engenharia. Se não conhecerem, tem que colocá-los nesse contexto, senão a conversa não flui, né? E estão lá com seus programas funcionando para atender as diretrizes europeias de 2020. Agora, nós temos aí a UFTPR, a Tecnológica do Paraná, o Cefet Minas Gerais, que tem programa de educação e engenharia, que são chamados tem outro nome, capacitação para docente para tecnologia, mas está lá, você tem vários professores que militam na Benge trabalhando nesses programas que podem servir de exemplo aí para criar. E outros programas Brasil afora, que dentro, às vezes, na produção do Rio de Janeiro, formou várias pessoas em educação e engenharia, né? Na PUC, na USP do Rio de São Paulo, enfim, vários locais consegue-se fazer dentro de uma área técnica, também a área de formação, que tem professores lá que são sensíveis para isso. Nádia. Falei lá no início, não se preocupe, Nádia, se você fizer um bom curso, os alunos, os alunos aqui da nosso curso de engenharia de produção, quando vê a história da Nádia, eles falam, professor, nós vamos ter que passar, eu falei, não se preocupem com treinamento, você tem que estudar aqui, porque não é com uma semana, aí o cursinho faz aquelas noitadas lá, que vocês vão aprender o que deveria ter aprendido em 4 anos, não adianta, não se preocupe. E a gente sempre foi 5 no ENAD. Por quê? A gente se preocupava com a formação, não ia, enquanto que o outro curso do lado lá treinava os alunos, ficavam com 3, né? Então, deixa o ENAD, que se você formar bem, eles vão bem na ENAD. Ok, professor. O professor Rafael Perna, da Universidade Federal de Alfenas, do campus Poços de Caldas, ele pergunta: o que o professor sugere como programas de formação e desenvolvimento de docentes inseridos na chamada Quinta Revolução Industrial? A Revolução Industrial, a quinta, ela está muito mais voltada assim, pegar o que já existe para a indústria 4.0, que foi desenvolvido para a indústria 4.0, e trabalhar para a melhoria de qualidade de vida e do planeta. Então, você tem internet das coisas aí. Ora, dá para você fazer muita coisa em rede. Aliás, a medicina já faz, né? Um médico lá de cidade muito longe consegue fazer uma cirurgia hoje em outra instituição, né? Então, eu não tenho tanto conhecimento para isso, mas eu observo o seguinte, por exemplo, a China, nos últimos 2 anos, ela fez um grande movimento de repatriação de pessoal de genoma. Por que ela fez isso? Porque ela quer desenvolver o conhecimento que se tem em termos de tecnologia, de informação, de comunicação, hardware também, para a indústria 4.0, para isso também. Então, eles estão procurando sair na frente. Esse conceito surgiu no Japão em 2015. Ele foi considerado mais mundialmente assim em 2017. Então, hoje, você quer formar
alguém para 5.0, forma para 3, para 4, que aí você traz o molho da 5.0. Agora, o negócio é baixar o que já existe sobre informações geradas da 5.0, porque aparentemente é algo assim, que o pessoal agora tem consciência social. Por trás dessa consciência social, e quem sair na frente vai ganhar muito dinheiro mesmo. Professor, mais uma pergunta aqui, ela veio da professora, deixa eu achar aqui, da professora Vassili, né, do campus Caraguatatuba. Boa tarde. Como o senhor vê a possibilidade do desenvolvimento de habilidades combinadas às estratégias de internacionalização nos programas de graduação de engenharia? Bom, a internacionalização é necessária, né? Aquela história. O engenheiro está com os pés no seu local, mas com a cabeça no mundo. Então, ela é fundamental, seja presencialmente, o aluno indo para lá, para fazer curso nos centros mais adiantados, né? Ou até mesmo que não seja tão adiantado, mas que tenha novidades em termos de conhecimento, tanto de tecnologia quanto de métodos, de cultura, né? Hoje, para você desenvolver um produto, você tem que ter consciência muito clara da cultura, onde esse produto vai ser inserido, senão ele nem vai emplacar, né? Então, isso é fundamental. Teve aí o Ciência Sem Fronteira, que foi um início interessante, mas que foi meio desorganizado. Nós vemos aí, por exemplo, hoje um grande desenvolvimento da China, um grande desenvolvimento da Índia, né? Você vai nos Estados Unidos, as principais universidades estão lotadas de chineses e indianos. Illinois, de 42 mil estudantes que eles têm lá, mais de 5 mil é chinês. Eles mostraram para a gente lá, tinha turmas só de chineses. E não é tudo bancado pelo governo, não, tá? A maioria por conta própria. E muito indiano. Então, eles apostam numa máxima americana também, que é da quantidade que se extrai a qualidade, né? Aliás, eu gosto, não sei se você lembra do Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação, e disse, olha, por que o Brasil tinha, né, os melhores jogadores de futebol? Porque qualquer ruazinho, qualquer canto de rua, a molecada está lá batendo bola. Então, nós só vamos ter grandes pesquisadores se qualquer colégio por aí tiver gente preocupada com ciência. Nós só vamos ter pessoas trabalhando com desenvolvimento de competência, que é formado com a trilha de conhecimento, habilidade e atitude, se nós tivermos, desde lá nos colégios, no fundamental, gente trabalhando com isso. Então, tem que ter a quantidade para gerar a qualidade lá no topo. Não adianta, não se preocupe que o que a gente precisar, a gente forma aqui nessas 10 instituições, e o resto é o resto. Não pode ser assim. Não deu certo isso em lugar nenhum. Não se pode também tolerar a liberdade, né? Claro, de ter. Né? Nós temos os Estados Unidos e na Europa, nós temos desde universidades que estão lá na ponta, mas também tem lá os cursos que estão com dificuldades lá muito parecidas com o que a gente encontra aqui no Brasil, né? Aqui nós temos o IGC. Então, lá também, se tivesse o IGC, teria lá aquelas com 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Aqui no Brasil, a gente vê IGC 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Professor, uma última pergunta para a gente encerrar, né? Nós temos várias outras perguntas, mas vamos pegar essa daqui, né? Basicamente, o que muda no trabalho dos professores com as novas ICNs? O senhor recomendaria programas institucionais de capacitação em metodologias ativas e com o uso da... Sim. Acho que é o caminho. Criar programas periódicos de treinamento e de treinamento interno também, porque vamos fazer a aprendizagem ativa aplicando, né? Aplicando internamente. Acho que pode formar grupo de estudos e coletar experiências. Hoje, como já tem experiências aí, coletar. Vocês
vocês estão com a intenção de fazer essas mesas redondas, convida aí o pessoal lá do INSPER, isso aí está aí do lado de vocês, o pessoal lá da USP, da PUC Paraná, lá de Lorena, Guaratinguetá, do IME, para fazer umas lives, uns webinários aí, para ver a experiência deles. Eu acho que vamos trocar a experiência, eu acho que está num bom momento para isso, né? Que aí é mais focado. De vez em quando, uma instituição me chama aqui. Eu tenho pedido para eles deixarem aberto para os outros também, né? Já que a gente vai falar, vamos falar para mais aí. Mas eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E está muito interessante, nas particulares, principalmente, o pessoal tem que se adaptar rapidamente para não parar. Então, tem várias experimentações aí de utilização dos meios, né? Dos meios de internet, e que, de alguma forma, tem um quê de ativo aí, porque o aluno tem a aula às 5, ou 5, mas ele tem que estudar por conta dele lá, né? Não tem aquela história de que foi para a aula, ou se não foi, tirou o xerox, está resolvido. Não é bem assim mais. Só que eles estão preocupados em não deixar cair a qualidade, né? Bom, nós estamos aí diante de muita coisa nova, e eu acho que o melhor é a gente mergulhar firme para dar conta dessa nova realidade, desse novo normal que nós teremos daqui a uns dias aí. Espero. Professor Vanderly, nós estamos já um pouco estourados, né, no tempo. Tínhamos ainda em torno de 15 perguntas, né, aqui já selecionadas para serem feitas. Podemos encaminhar essas perguntas para o senhor após o webinar? Pode sim. Eu não vou prometer responder, porque eu já vou sair daqui, vou dar um tempinho, já tem uma outra atividade online aqui. Além do mais, nós estamos trabalhando a Binge para esse novo normal aí também. Nós vamos ter que mudar tudo na nossa entidade, né? Virar de cabeça para baixo aqui, sendo que nós não temos experiência nisso. Então, assim, eu não vou prometer responder todas e tão rápido. Mas, de todo jeito, alguma coisa pode já estar respondida nos nossos arquivos que estão na página da Binge. Não, tudo bem, sem problemas, professor. De qualquer forma, agradecemos demais aí pela disponibilidade, foi uma honra ouvi-lo aí. Eu agradeço o convite. 1h30. Esperamos, né, que quando essa crise sanitária se for, o senhor venha nos visitar, né, aí para a nossa mesa redonda, e que encontre, né, o Instituto Federal de São Paulo já com alguns passos dados aí rumo ao atendimento, né, das novas diretrizes curriculares nacionais. Eu queria aproveitar também essa fala, né, de encerramento para agradecer à equipe da Diretoria de Graduação, a Diretoria de Educação à Distância e a Pró-Reitoria de Ensino por trabalharem para oportunizar, né, esse momento ao Instituto Federal de São Paulo. Obrigado também aí ao professor Carlos Paviotti, Fúvio e a Cláudia pelo suporte aí durante o webinar. E o Paulo, né, como não poderia deixar de ser, né, da Educação à Distância. Bom, agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui. Desejo saúde a todos. E é isso. Professor Vanderly, alguma fala para encerrar? Não, só agradecer o convite aí e sempre que puder, eu estou à disposição aí, mesmo que eu também estou aprendendo a trabalhar com essas redes aí, dar apoio um pouco aqui. É a primeira vez que eu estou trabalhando com esse ambiente da RNP aqui, interessante, não conhecia, né? E agora nós estamos aí quebrando cabeça para saber qual dos melhores aí para a gente realizar o nosso fórum e o nosso Cobenge, que vai ter. Tá lá, as inscrições de artigos continuam abertas e provavelmente vão ficar abertas até pelo menos 15 de junho. O que nós queremos é ter o evento para não ter descontinuidade na publicação e, principalmente, agora é um momento de crise, agora é o momento de implantação das DCNs, temos que ter cada vez mais eventos para compartilhar as nossas experiências e podermos aprender cada vez mais, sempre com o objetivo de formar mais e melhores engenheiros para o nosso país. Obrigado. Ok, professores. Muito obrigado, então, a todos. Até mais, fiquem bem e saúde. Até mais.